bem, chegamos à nossa 7ª aula. Já vimos até agora quais são os componentes que fazem parte desse processo da comunicação não violenta, essa comunicação, essa escuta que a gente está buscando aqui para enriquecer a nossa vida. A partir de agora a gente vai aprofundar um pouco mais para compreender, para sentar esse conhecimento, para a gente ter mais conhecimento, mais consciência sobre esse processo na nossa vida. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre receber com empatia. Já começamos então com esse slide aqui do Chacal, que fica conversando com a gente, mandando mensagens, né? De um jeito um tanto quanto trágico, talvez violento ali, ó, resmungando. E o papel da girafa é justamente tentar traduzir esses julgamentos, essas avaliações, enfim, essa comunicação que não favorece a empatia e a compaixão em sentimentos e necessidades. Então, atrás de cada julgamento se esconde uma necessidade maravilhosa. Bom, as duas partes da comunicação não violenta são expressar-se com honestidade e receber com empatia. A empatia, ela é essa compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. É esvaziar a nossa mente para ouvir de coração, com todo o ser. Quando a gente ouve com todo o ser, acontece uma compreensão direta do que está acontecendo ali na nossa frente, né? Diante de nós. E essa compreensão é uma compreensão que dificilmente ela é ouvida com o ouvido, entende? Ou compreendida com a mente, né? A empatia, essa escuta empática, tem a ver com a gente estar presente, totalmente presente. A gente não está querendo ouvir aquela pessoa para responder ela, né? Porque se a gente está ouvindo para responder, nós estamos numa compreensão intelectual, uma compreensão mental de que será que eu respondo isso, será que eu falo aquilo? Não, mas ela fez essa pergunta, talvez essa resposta seja mais adequada. Eu acho que eu vou animar ela aqui, talvez eu tenha que falar alguma coisa para ela não se sentir tão mal, ou percebe? A gente, quando tá ouvindo para responder, nós não estamos presentes de corpo inteiro. Então, empatia é nós abrirmos o espaço e darmos o tempo para que a pessoa que está conversando com a gente tenha um momento para poder ser considerada, ser ouvida, mas principalmente se sentir compreendida. Então, a gente tem uma tendência muito forte, né, de dar conselho, de encorajar, de explicar a nossa posição, o nosso sentimento. Só que a empatia, ela tá pedindo pra gente se concentrar, né, colocar a nossa atenção plenamente na mensagem que a pessoa tá trazendo para nós, né? Pra gente, como eu falei antes, dar o tempo, dar o espaço para que a outra pessoa se sinta compreendida. Quando a gente conversa nesse tipo de situação, onde nós estamos recebendo uma mensagem, nos propomos, foi uma escolha a gente abrir esse espaço, ouvir com empatia, porque veja, no começo, e não só no começo, não é assim tão viável, tão realista acreditar que nós vamos ouvir todas as pessoas e todas as mensagens com empatia. Isso é um processo, é uma construção que vai aumentando com o tempo e com a prática. Então, no começo, é uma escolha mesmo, porque você está investindo o seu tempo, a sua presença, o seu ser, a sua energia nessa conversa. Então, nessa escolha, você escolheu, você abriu tempo, espaço para essa conversa, você se propôs a ter uma escuta mais aprofundada, mais ativa, mais empática, você não está querendo responder. Nesse caso, quando você fala alguma coisa nessas conversas, geralmente tem a ver com você perguntar antes. Você vai perguntar, né? Antes de oferecer um conselho, antes de oferecer um estímulo, você vai fazer um palpite empático para começar a clarear a conversa um pouco melhor, porque na maioria das vezes, quando a gente começa a conversar e existe essa escuta mais empática, a gente vai percebendo que tem camadas ali que precisam ser retiradas.
E só na presença mesmo que nós vamos acertando, vamos sendo mais assertivos, não é acertando de certo e errado, mas vamos sendo mais assertivos nessas perguntas, nesses palpites, e a gente vai conseguindo realmente chegar no cerne da questão, que tá ali mexendo com a pessoa que está conversando com a gente. Então tem alguns comportamentos, né, que impedem que a gente esteja presente o bastante para se conectar com os outros com empatia, né? Geralmente a gente acredita que precisa consertar a situação ou, que nem eu falei antes, fazer os outros se sentirem melhores, né? E quando a gente acredita nisso, isso nos previne de estar presentes. E o que acontece? Vamos ver alguns exemplos das coisas que a gente faz, que essa crença de que a gente tem que fazer o outro melhorar, ou que a gente tem que consertar, ou enfim, essa crença. O que a gente faz quando a gente está conversando e dialogando e trocando com as pessoas que nos impede de estar ativo? Então, por exemplo, aconselhar. A pessoa está lá conversando, está no fluxo e a gente fala assim, eu acho que você deveria de fazer tal coisa. Ou então, por que você não faz assim, assim, assado? Né? É diferente de você perguntar antes, você está disposta? Como que você tá? Você gostaria de ouvir a minha opinião sobre esse assunto? Você gostaria de ouvir um conselho? Antes de dar o conselho, entende? A gente já sai aconselhando. Competir pelo sofrimento. Isso daí não é nada. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Deixa eu te contar o que aconteceu com a vizinha, com a fulana, com a ciclana, né? Educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você se você apenas se abrir para ela, se você deixar de reclamar, se você escolher enxergar o lado bom das coisas, entende? Isso não favorece esse fluxo empático e, portanto, nem o acesso a essa compaixão. Né? Consolar. Não foi sua culpa, você fez o melhor que você pôde. Contar uma história. Nossa, isso que você tá me falando, sabe? Que me lembra uma ocasião assim, assim, assado. Encerrar o assunto. Tá. Anime-se, viu? Passou, viu? Vai passar, não se sinta mal por causa disso. É assim mesmo, a vida é desse jeito. Geralmente, essa é quando a gente não tem muita resiliência, né? Não está acostumado, não se dá a oportunidade de sustentar sentimentos desconfortáveis. Claro, né, Ana? São desconfortáveis, mas acontece que desenvolver essa resiliência nos permite estar centrados o suficientes para que, em momentos desafiadores da nossa vida, porque momentos desafiadores não vão chegar como uma bruma maravilhosa de harmonia com só sentimentos agradáveis. Não, geralmente nos momentos desafiadores a gente precisa ali de uma presença e ter resiliência de aguentar os desconfortos, sentimentos desconfortáveis nos proporciona maiores chances de resolver essa situação, de equilibrar essa situação, de encontrar uma saída, enfim, né? Solidarizar-se. Coitadinho, sério, puxa, não acredito que aconteceu isso com você. Interrogar. Tá, mas quando foi que isso aí começou? Explicar. Alguém tá falando uma coisa ali, uma mensagem difícil pra você, você fala assim, eu sei, olha, eu teria telefonado antes, mas é que não deu por causa que ciclano, fulano, beltrano. Ou então, quando você mais ou menos conhece a história, você corrige. Olha, não foi bem assim que aconteceu, eu fiquei sabendo que foi algo diferente. Então, esses são só alguns dos exemplos de comunicação, de linguagem, né, de conversa que a gente tem no dia a dia que nos impedem de nos conectar com empatia com o outro. Empatia, então, tem a ver com a presença. E não faça nada, apenas esteja lá. Por quê? Porque a compreensão intelectual do problema, ela bloqueia aquele tipo de presença que a empatia requer. Quando a gente pensa a respeito das palavras de alguém, escutando como que elas se relacionam com as nossas teorias, né, olhando para as pessoas, como que a gente está olhando para as pessoas, a gente não está com elas. Né? O ingrediente chave da empatia é a presença.
Essa qualidade de presença distingue a empatia da compreensão mental e da solidariedade. Então, procure escutar quando você está ouvindo nessa conversa, né, com a pessoa. Muito provavelmente, essa conversa vai vir carregada, cheia de emoção, talvez cheia de avaliação, cheia de julgamento. É uma conversa que gera desconforto. E aí a dica é: procure escutar os sentimentos e as necessidades por trás da fala dessa pessoa. Na CNV não importa muito quais são as palavras que as pessoas usam para expressar. O que nós estamos querendo ali nesse momento, não importa muito tipo quais são os julgamentos que elas estão fazendo, né? Quais palavras que elas estão usando para julgar, avaliar, enfim. O que importa para a gente na CNV é escutar por trás destas palavras, fazer uma tradução empática, digamos assim, se é que eu posso usar esse termo, escutar as observações. O que tem de observação aqui? Quais são os fatos aqui? Quais são os sentimentos, né? Que essas necessidades, e quais são as necessidades, né? Atendidas ou não, o que elas geraram de sentimentos? Essa pessoa, ela tá me fazendo algum pedido claro? Quando a gente ouve isso enriquece a nossa vida. Então, prestar atenção nas necessidades dos outros e não necessariamente no que eles estão falando e como o que eles estão falando se relaciona com as nossas ideias é uma maneira da gente estar numa presença empática, praticar a CNV, a comunicação não violenta, essa escuta mais ativa. Então, eu tenho a escolha de ver as suas reclamações como um ataque dirigido contra mim ou como uma oportunidade de compreender o que se passa com você. E assim, de novo, eu falei antes, eu vou voltar a repetir. Você não é que necessariamente você vai fazer isso, você vai utilizar a CNV, principalmente no começo, em todas as suas conversas. Seja gentil com você mesmo. E a gente só vai conseguir ofertar esta empatia, abrir esse espaço, dar este tempo para os outros quando a gente fizer isso com a gente mesmo. Se a gente não tem aqui, se a gente não está abastecido, não tem aqui dentro, não é empático com a gente mesmo, não está atento às nossas necessidades, aos sentimentos que elas geram, às estratégias que a gente adota ou as opções que a gente tem para atender essas necessidades e atendê-las, como que nós vamos estar disponíveis para outras pessoas? Por isso que eu falo, é uma escolha. E na medida que você vai fazendo com você isso, sendo empático, tendo autocompaixão, você vai ampliando e vai sustentando e fortalecendo a si mesmo e, portanto, na mesma medida você vai conseguindo ofertar isso para os outros. Viu por que era importante você saber dos 4 passos primeiro? Não que necessariamente você vai usar eles exatamente do jeito que tá lá, porque aí começa a ficar muito robótico, começa a ficar muito automático, não é nada disso que a gente está querendo. Esses 4 passos é para a gente entender o que você está procurando aqui. E eles vão acontecer naturalmente, nessa ordem, numa ordem diferente, às vezes vai ter pedido, às vezes não vai, não precisa ter os 4 passos naquele momento. Sabe? Todos eles na mesma hora. Claro que se eles estiverem lá de alguma forma, a gente aumenta as nossas chances de conexão na comunicação. Muito bem. Então, recebemos uma mensagem difícil. Já sei mais ou menos que eu vou procurar quais são os fatos, eu já sei que eu estou buscando quais são os sentimentos, quais são as necessidades, né? Existe aqui um pedido ou não. E uma das coisas que a gente pode fazer que nos auxilia muito a esclarecer, a clarear essa comunicação é parafrasear. Depois de concentrarmos a nossa atenção no que os outros estão observando, sentindo, necessitando, no que eles estão pedindo para enriquecer a própria vida, a gente pode desejar dar um retorno para essas pessoas, parafraseando o que a gente compreendeu. Se a gente recebeu essa mensagem com precisão, a outra pessoa vai confirmar pra gente que é isso. Caso contrário, a pessoa vai ter a oportunidade de corrigir, né, essa compreensão.
Repetir a mensagem para os outros, né, para outra pessoa, também proporciona tempo para a gente refletir sobre o que foi dito. Além disso, parafrasear é uma oportunidade de mergulhar mais profundamente em si mesma. E aí, como que a gente vai parafrasear? Pensa de novo. Por isso que é muito útil a gente aprender essa estrutura, esses 4 passos primeiro. Você pode parafrasear buscando parafrasear o que você observou, os fatos, buscando parafrasear o que você percebeu de sentimentos ou de necessidades e buscando parafrasear o que você percebeu de pedido. Tem algum pedido ali? Então, olha só essa tabela. Digamos que você você quer entender se você compreendeu os fatos, as observações. Por exemplo, você está reagindo à quantidade de noites em que estive fora na semana passada? Você percebe que essa pergunta, você recebeu a mensagem, né? Você está voltando, está focando nos fatos. Quantidade de noites que estive fora na semana passada. Ela montou a pergunta, parafraseou de um jeito que está focando nas observações, porque ela quer ver se ela compreendeu mesmo o que a pessoa está conversando com ela. Agora, se essa pessoa quer ir um pouco mais à frente, né, quer compreender um pouco mais, solicitar informações antes de se conectar com a realidade afetiva da outra pessoa, ela pode perguntar: você está se referindo a qual atitude minha? Você está se referindo a qual ação minha? Eu quero compreender melhor aqui antes de seguir com essa conversa e me conectar. E se fosse com os sentimentos ou com as necessidades que esses sentimentos estão gerando? Bom, se eu quero mais compreensão, um exemplo diz: você está magoado porque você gostaria de receber mais reconhecimento aqui é uma necessidade, por seus esforços do que o que você obteve? Agora, digamos que eu quero mais informação. Como você está se sentindo? Por que você está se sentindo assim? Você não conseguiu entender ainda o que tem de sentimento e de necessidade. Então, daí você faz essas perguntas para a pessoa, para investigar mais, bem específica. Como você está se sentindo, por que isso é importante para você, por que você está se sentindo assim. E por fim, ali o exemplo, você quer saber sobre se tem um pedido claro, se você compreendeu o pedido daquela mensagem que você estava ouvindo. Você está querendo que eu exponha meus motivos para ter dito o que eu disse? Você quer que eu exponha uma ação, expor os meus motivos. Agora, se você não entendeu, você pergunta: mas o que você quer que eu faça? Então, parafrasear tem todas essas opções aí na comunicação para você clarear e aumentar as chances, né, de conexão e compreensão. Parafrasear. Ao solicitar informações, primeiro expresse seus próprios sentimentos e necessidades. Então, olha só, quando os sentimentos e as necessidades ficam claros pelo contexto ou pelo tom de voz que a pessoa falou, né? Talvez a gente não precise usar a frase inteira que está no exemplo aqui. Ao invés de perguntar o que eu fiz, nós poderíamos dizer: estou me sentindo frustrado porque gostaria de ser mais claro a respeito daquilo a que você está se referindo. Você estaria disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira? Então, olha só, estou expressando os sentimentos frustrados, estou expressando a necessidade, que eu gostaria de ser mais claro, e eu estou fazendo um pedido claro. Você está disposto a me dizer o que eu fiz para me ver dessa maneira? Obviamente, essa frase muito mais completa é melhor do que o que eu fiz. Você aumenta as chances, mas como eu estava dizendo antes, às vezes, pelo tom de voz, pela familiaridade com a pessoa, você não precisa usar a frase inteira, já tá ali no contexto, sabe? Já tá dito, né? Então, você vai ter que sentir. Porque dependendo como a pessoa estiver se sentindo, a pessoa tá conversando com você e ela tem uma carga, um volume emocional muito grande, ela tá bem agitada, sabe? As emoções, elas são muito fortes. Você vai ter que ter um pouquinho de observação sobre até que ponto é interessante você parafrasear. Às vezes, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa,
você não precisa falar a frase inteira, já tá dito, vocês já se conhecem. Talvez perguntar, o que eu fiz é suficiente, todo mundo se entendeu. Dependendo da intimidade que você tem com essa pessoa, talvez não, talvez valha a pena você se esforçar para construir uma frase, uma comunicação, uma pergunta mais clara. E aí leva em consideração sentimentos, necessidades, pedidos claros. Se for necessário, os fatos. Quando eu falo que dependendo como tá a emoção da pessoa, às vezes a gente parafraseia e aí essa pessoa pode sentir que que a gente não tá considerando ela, sabe? Que a gente tá sendo cínico, que a gente tá fazendo uma brincadeira com ela, tipo, diminuindo ela. Então, cuidado, em momentos que tem muita emoção, a emoção tá muito forte, vale a pena falar tudo bem certinho, não fazer só a frase mais curta, mas sim montar o máximo possível de uma comunicação clara e mesmo assim cuidando com o tom de voz, cuidando com a maneira como você está falando isso. Então, só parafraseie quando isso vai contribuir, tá? Para uma maior compaixão e para um maior entendimento. Quando a gente está parafraseando, o que a gente ouve do outro, né? O tom de voz que a gente utiliza é muito importante, porque quando as pessoas nos ouvem repetir o que elas disseram, é muito provável que elas ainda estejam sensíveis, sabe? Ao menor indício de crítica ou de sarcasmo. E aí, se a gente estiver conscientemente escutando os sentimentos e as necessidades dessa pessoa, o nosso tom de voz naturalmente vai comunicar que a gente compreendeu, né? Que a gente está buscando compreender, né? E aí, por trás dessas mensagens da pessoa cheia de emoção, carregadas, né? Essas mensagens que talvez possam ser intimidadoras, na verdade, a gente só tem pessoas pedindo para satisfazerem as suas necessidades, né? Uma mensagem difícil, no final das contas, que nem a gente viu lá na charge do Chacal, é uma oportunidade para a gente enriquecer a vida de alguém. Agora, se acontecer com frequência de você tá conversando com a pessoa, você parafraseia e a pessoa não gosta, ela desconfia de você, ela sente que você criticou ela, ou que você foi sarcástico, ou que foi em tom de brincadeira, enfim, né? Talvez valha a pena você examinar a sinceridade, né? A motivação. Qual é a motivação por trás da sua sinceridade ao utilizar a CNV? O que pode estar acontecendo é que a CNV virou uma coisa mecânica, sabe? Que você está usando aquilo ali intelectualmente, mecanicamente. E aí está, então você está me dizendo que aconteceu isso e você sentiu aquilo porque você precisa de assim, agora você está pedindo isso. Se você está fazendo isso mecanicamente, vai de alguma forma aparecer ou na sua linguagem corporal ou no seu tom de voz, e você vai saber se está ficando mecânico com o retorno, o feedback do seu interlocutor. Aí vale a pena você rever, tá? Voltar a rever e se conectar com essa parte mais viva, né, da comunicação não violenta, e esquecer o sistema e a parte mecânica, digamos assim, desse passo a passo. Mantendo a empatia. Uma mensagem inicial, muitas vezes, ela é como a ponta de um iceberg. Começou, parece só aquele pontinho, mas por baixo dela tem mais um monte de coisa atrelada a essa mensagem, sabe? Então, ela pode ser seguida de sentimentos que ainda não foram expressos, mas que estão relacionados com o começo dessa conversa. E, olha, não é raro que os sentimentos que estão atrelados ao começo dessa conversa, eles são mais poderosos ainda. Então, mantendo a nossa atenção concentrada no que está acontecendo dentro dos outros, essa presença, oferecemos a eles uma chance de explorar e expressar seu eu interior com profundidade. Então, nós permanecemos em empatia, permitimos que os nossos interlocutores atinjam níveis mais profundos de si mesmo, quando a gente permanece em empatia, né? E aí a gente vai saber que a pessoa terminou de conversar quando tem um alívio na tensão, você percebe a reação corporal dela, ela muda, ela fica mais aliviada, assim, às vezes até dá um suspiro. Ou quando o fluxo de palavras começa a ficar mais espaçado, mais tranquilo, assim, mais calmo,
Nessas duas situações você vai perceber que aquela mensagenzinha que era a ponta do iceberg e que tinha muita coisa ainda por baixo para vir à tona, pronto, foi expresso, veio, a pessoa já fica menos tensa e mais calma. Quando a dor bloqueia a nossa capacidade de oferecer empatia, veja, vai ter conversas, vai ter assuntos que são gatilhos, que são difíceis, que tocam em lugares dolorosos, que não foram trabalhados, ou que a gente quer se preservar, a gente não quer tocar naquele assunto. Então, a nossa dor, ela vai bloquear a empatia. Nessa hora, a gente precisa ter empatia para poder dar empatia. A gente precisa ter empatia por nós mesmos para poder dar empatia para os outros, né? A gente só oferece o que a gente tem. Então, reconhecer abertamente que o nosso sofrimento está nos impedindo de estar ali na presença, de acessar a empatia que a gente precisa, né, para poder chegar na outra pessoa, para poder se conectar com ela, talvez seja muito importante da nossa parte fazer isso. Nós podemos, se às vezes só reconhecer que tá difícil, você tá ouvindo a mensagem lá da pessoa, tá conversando, tá pegando pra você. O que você pode falar, quando eu falo que é reconhecer, olha, eu tô ouvindo isso que você tá me dizendo e eu tô sentindo que eu tô ficando muito agitado. Eu tô agitado, eu tô começando, tá vindo uma raiva, eu vou precisar de um tempo para refletir sobre da onde que tá vindo isso, por que as palavras que você tá me dizendo estão impactando e o que que tô precisando, né? Ou às vezes você já sabe do que é, não precisa de um tempo para refletir. Aí você fala, olha, quando eu ouço você falando XYZ, eu fico bastante magoada. É a mesma coisa do que a gente estava falando lá antes. Você vai usar a CNV para falar de volta. Eu fico bastante magoada porque, lembra de um outro exemplo que a gente viu? Porque eu precisava que os meus esforços fossem reconhecidos, por exemplo. E aí você segue na conversa, né? Mas você só vai falar isso nesse fluxo quando você perceber que pegou e você não tá conseguindo ficar naquela presença de corpo inteiro para ouvir a mensagem difícil da pessoa e você não tá conseguindo traduzir o que ela tá falando, tá? Quando pegou para você. Ok, então você pode falar para a pessoa. Talvez vai ter um caso onde você precisa se afastar ou você precisa pedir um tempo. Você fala assim, olha, eu preciso só de um tempinho só para mim me centrar novamente aqui, e aí você faz a autoempatia. Você mesmo, lembra que eu falei assim, olha, preciso de um tempo para refletir? Você pensa, meu Deus, quando a pessoa fala isso para mim, o que é esse sentimento que tá no meu corpo? Ah, é tal sentimento. Esse sentimento vem da onde? O que não tá sendo atendido aqui que tá gerando esse sentimento? Você se oferta empatia. Você se oferta autocompaixão. E num terceiro caso, quando é muito difícil, talvez o melhor mesmo é você falar assim, olha, não vou conseguir conversar com você agora. Você se afasta fisicamente da situação e você volta nela num momento futuro, quando você tiver empatia para disponibilizar, para oferecer para essa pessoa. Aí você volta num outro estado de espírito. Então, sempre atento. E agora a gente chega na prática. Chegamos ao final. Eu vou pedir para você responder, né, esse exemplo aqui. Temos a resposta. Mais uma prática, mais uma resposta. E, por fim, a terceira prática deste capítulo. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.